Olá, este é um trabalho apresentado por Jansen Freire e Pedro Saturnino sobre a patologia em instalações prediais de água fria. Uma instalação de água fria constitui-se no conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos destinados ao abastecimento dos aparelhos e pontos de utilização de água da edificação, em quantidade suficiente, mantendo a qualidade de água fornecida pelo sistema de abastecimento. Alguns requisitos normativos das instalações que, de acordo com a NBR 5626 da ABNT, as instalações prediais de água fria devem ser projetadas de modo que, durante a vida útil do edifício, atendam aos seguintes requisitos essenciais, como a potabilidade, fornecimento contínuo, economia, manutenção, conforto acústico e o conforto do usuário. Os componentes no sistema hidráulico predial, ele tem alguns elementos principais, como um reservatório superior, um extravasor, um local que possibilita a limpeza, tem que ter também o barrilete, uma coluna de distribuição, um local, tubulação de recalque, ramal predial, registro na calçada, uma construção, né, de um registro na calçada, o cavalete, alimentador predial, reservatório inferior, canaleta de limpeza, extravasor e o conjunto motor-bomba. Uma instalação inadequada de reservatórios, ela, a instalação inadequada de reservatórios, muitas vezes em alguns projetos, elas são omitidas certas informações, e isso dificulta na hora de fazer um bom projeto. Então, para se ter um bom projeto, tem que ter um dimensionamento e localização adequados dentro da edificação. O pé direito do barrilete tem que estar bem discriminado, com altura mais ou menos maior ou igual a 1 metro, e tem a alimentação do sistema, que é um reservatório que pode ser alimentado pelo sistema de recálculo ou diretamente pelo alimentador predial, dependendo da altura e pressão disponíveis na rede pública. Existem dois tipos de reservatórios que podem ser adotados em uma edificação. São os moldados em loco ou industrializados. Os moldados em loco são executados na própria obra e podem ser de concreto armado ou alvenaria, utilizados para grandes reservas e construídos conjuntamente com a estrutura da edificação, seguindo um projeto específico. Os industrializados são construídos de fibrocimento, metal polietileno ou fibra de vidro. Alguns cuidados na instalação de reservatório industrializado. Eles têm que respeitar algumas normas, como a NBR 14.799, que são os reservatórios de polietileno, e a norma 14.800, que são os reservatórios de polietileno para água potável, que são instalados em obra. A localização, eles têm que ter uma localização adequada, instalar em local ventilado e fácil acesso, ter uma função correta, que é verificar os locais indicados pelo fabricante antes de furar, utilizar ferramentas apropriadas e serra-copo, compatíveis com os diâmetros dos adaptadores, uma base estável e furações mínimas, respeitando as furações que já vêm pré-determinadas nas caixas d'água. Erros comuns são os vazamentos devido à ruptura na superfície da base, quando a caixa é assentada em base com dimensões menores em sarrafo de madeira ou superfície irregular, furações em locais não recomendados pelo fabricante. A qualidade da água e a limpeza dos reservatórios também são essenciais. A água proveniente da rede pública, ela passa por controle de qualidade para manter dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Porém, caso o reservatório não esteja devidamente limpo e desinfectado, a água pode tornar-se inadequada para o consumo. Fatores de contaminação: locais impróprios do reservatório, negligência na conservação, falta de cobertura adequada, ausência de limpeza periódica. E os procedimentos de limpeza e desinfecção: tem de se fazer o esvaziamento da caixa d'água, a limpeza física, escovar fundo e paredes com escovas exclusivas, removendo o iodo, o lodo e materiais que porventura podem estar
presos às paredes do reservatório. Após, faz o enchimento e fecha a distribuição para encher novamente. Desinfecção, adicionar 1 litro de hipoclorito de sódio, 11% para cada 1.000 litros de água e deixar agir por 1 hora. Depois enxágua para tirar toda a solução, deixando a solução passar por todos os canos e finaliza, enchendo e esvaziando novamente para eliminar resíduos de cloro antes do uso. Sistema de recalque e casa de bombas. Quando utilizar o sistema de recalque, a água da, a água da rede pública apresenta pressão que varia ao longo da distribuição, como o limite prático. A altura do reservatório com relação à via pública não deve ser superior a 9 metros. Quando o reservatório não pode ser alimentado diretamente pela rede pública, deve-se utilizar um sistema de recalque. Existem alguns requisitos básicos para a instalação da casa de bombas, como um espaço adequado, local suficientemente amplo para a instalação de 2 conjuntos motor-bomba, um que vai ser operado e o outro de sistema de reserva, e também um espaço para a circulação de pessoas. Tem que ter um espaçamento mínimo de 1,5 m entre cada conjunto para permitir a operação e manutenção adequada. E a localização tem que ser junto ao reservatório inferior, preferencialmente em nível elevado para melhores condições de manutenção. Erros comuns é a insuficiência de folga das paredes, cisterna impedindo esgotamento por gravidade, falta de espaço para registro, casa de bombas, em corte superior, impedindo o afogamento das bombas, tampas sem fechamento em instante. Sem o controle da pressão do sistema hidráulico. Limite de pressão, segundo a norma. Alguns limites de pressão, segundo a norma da NBR 5626. 40 MCA para a pressão estática máxima, que é a diferença máxima entre reservatório e ponto mais baixo. 1 MCA nos pontos de utilização para funcionamento perfeito, que é a pressão dinâmica mínima. 20 MCA, a sobrepressão máxima, acima da pressão estática ao fechar peças de utilização. E 60 MCA, que é a soma de pressão estática máxima de 40 com sobrepressão máxima de 20. Alguns cuidados têm de se ter, como a pressão elevada, que contribui para perdas, desperdícios, rupturas, golpe ariete e fornecimento excessivo. Então, tendo esse controle da pressão elevada. O controle necessário, mais ou menos uma redução de 30 para 17 MCA, pode resultar em economia de aproximadamente 30%. E os dispositivos, registros de vazão, placas de orifício ou válvulas redutoras de pressão. Aqui o esquema da instalação de uma caixa d'água com sua devida instalação hidráulica. Detecção e prevenção de vazamentos. O primeiro indício de vazamento é o aumento injustificável dos valores de consumo de água. Destacam-se dois grupos, os vazamentos visíveis e os vazamentos não visíveis. Os visíveis são facilmente detectados em torneiras, dutos, conexões, e os não visíveis em tubulações embutidas, enterradas ou reservatórios enterrados. Os indícios de vazamentos embutidos geralmente é o som de escoamento quando nada está aberto, manchas de umidade, aspecto esponjoso ou descolorido, vegetação em juntas de piso externos, sistema de recalque continuamente ligado. Principais causas: mão de obra não especializada, geralmente quando vai fazer a instalação, as tubulações fora de nível ou forçadas, tubulação totalmente envelopada em concreto, tubulação aquecida para conserto. Alguns testes que é possível ser feito. Teste de hidrômetro. Para se testar o hidrômetro, verifica-se a passagem de água com todos os pontos fechados. Se o hidrômetro estiver girando, há vazamento. Fazer a leitura antes de dormir e pela manhã detectar os vazamentos noturnos. Testes em reservatório. Fecha-se todas as torneiras, amarrar a boia da caixa, marcar nível, anotar números de hidrômetro e verificar após 2 horas, para ver se há alguma alteração. Se houver alteração, indica vazamento. Testes de sucção. Fechar o registro de entrada, abrir torneira alimentada pela rede, aguardar parado e correr. Colocar copo cheio na boca da torneira. Se houver sucção, existe vazamento no ramal interno. Teste em bacias sanitárias. Jogar cinzas,
cinza de cigarro ou corante na bacia. Deve ficar depositado no fundo. Em caixa acoplada, colocar corante e aguardar 15 a 20 minutos. Se a água ficar colorida no poço, indica problema. E aqui alguns exemplos que a gente acabou de explicar, como a detecção de vazamento em alimentador predial por meio do copo de teste de sucção com um copo. E desse lado direito, o teste de hidrômetro com a caixa d'água. Boa noite, me chamo Pedro. Eu vou falar um pouquinho da detecção e prevenção de vazamentos nas instalações hidráulicas. Primeiro ponto, na detecção de vazamentos, nós temos as torneiras e os registros. As torneiras é mais simples, a gente pode notar um gotejamento, algum vazamento que possa ocorrer nas roscas das peças ou nas vedações. Já nos registros é muito comum que fique uma mancha, um caminho, denotando onde essa água está percolando. Então, é notado os vazamentos dessa forma. Também pode ser notado que o registro não esteja fechando ou passando direto pela rosca. E para identificar esses vazamentos, nós temos alguns testes. A haste de escuta, para servir para identificar alguns ruídos, é um instrumento mais simples. O geofone eletrônico, ele amplifica os vazamentos, a gente consegue identificar onde está sendo esse vazamento. E também o correlacionador de ruídos, que é uma tecnologia avançadíssima, ela analisa os padrões sonoros entre dois pontos e calcula com precisão onde está sendo essa fuga de pressão. Também não dá para se falar de sistema de água fria, nos dias de hoje, sem falar de economia de água. Né? E a gente tem alguns dispositivos que são bastante interessantes e que usam tecnologias para economizar mesmo a água, que está, hoje a gente sabe que está bastante escasso, meio sazonal, mas pode ocorrer a falta. Né? Então nós temos os radiadores de torneira, ele pode gerar até uma economia de 50%. Ele injeta ar, né, nas correntes de água e consegue dar uma sensação de maior volume de água, sendo que, na verdade, está sendo economizado 50%. Tem também a torneira de fechamento automático, né, que ela evita que você utilize água de forma descontrolada, né, muitas vezes ligando sem estar necessariamente usando. E as torneiras eletrônicas, elas costumam ser com sensor de presença. Esses sensores, eles vai também essa premissa de só usar o que você realmente vai precisar. Porém, esses dispositivos especiais, eles têm algumas manutenções pertinentes, né. Às vezes, esses sensores não estão regulados, vai haver algum problema de pressão, vazamentos, não são esperados. Então, apesar das vantagens de economia, existe também uma manutenção que ela é mais corriqueira. Sistema de economia de água. Nós temos o dotacionamento, 3 a 6 litros, as taxas embutidas. Antigamente, os sanitários eles eram ligados diretamente com o reservatório. Então, aquilo, enquanto você estivesse acionando a descarga, ela poderia até mesmo secar o reservatório. Então, não tem limite de descarga. E hoje, com essas caixas embutidas, né, com os sanitários com caixa acoplada, a gente consegue ter um controle maior. E agora, chegando num dos grandes problemas de abastecimento de água, são as vibrações e o golpeamento. Certamente, essa mudança brusca de pressão, ela causa um desconforto do morador, do cliente. E também pode causar danos gravíssimos ao abastecimento, à coluna de abastecimento. Então, assim, para se evitar esse tipo de problema, você pode adotar válvulas de retenção, válvulas de controle, né? E aí, um problema também que pode ocorrer são a ruptura dessas tubulações. Ou seja, tensionamento, né, dilatação térmica, recalque, impactos externos, ou as próprias conexões. Às vezes a rosca não foi o ponto de fornecimento, não foi escolhido da maneira certa, não teve bustiladão, às vezes a pessoa bota com a rosca que teve. E isso aí reduz também a vida útil do aparelho. A qualidade da água e a durabilidade das tubulações. Tem qualidade de imagem, é uma água que tem a qualidade baixa. Não está passando completamente devido, então ocorre esse tipo de encurtamento. É acumulado com o decorrer do tempo, mas também é agravado a partir da qualidade do tratamento da água. E aí nós chegamos à manutenção preventiva e pós-prática. Né? A primeira é a limpeza dos chuveiros. Às vezes ali vai se armazenar algum dejetos, e com essa limpeza de manutenção, vai evitar que ocorra entupimento, né, nas tubulações, a aplicação correta dos adesivos. Às vezes a execução falha muito em exagerar nas solas, né, nos adesivos PVC, e isso acaba gerando resíduos que vão percorrer toda a tubulação. A ventilação barrelete também, instalado para ventilar e expulsar luz de ar, diminuir os vazões, e a localização do cavalete, posicionando o limite terreno da via pública. Nós temos o nosso checklist. O checklist foi feito numa casinha popular no Parque das Nações, do conjunto da Copap. Inicialmente, as edificações foram entregues com um reservatório de fibra. Porém, o cliente, insatisfeito com a estética, resolveu adotar um reservatório de alvenaria. O erro de execução do reservatório foi o seguinte: a impermeabilização foi feita com revestimento cerâmico. É um uso indevido do material cerâmico para impermeabilização, visto que ele é poroso. Ele não vai servir como material impermeabilizante. Então, foi notado, primeiro, uma infiltração muito grande, causando uma infecção fúngica, bolor, deslocamento dos revestimentos de massamento e pintura, e também uma possível desgaste das ferragens da estrutura, né, devido à alta umidade. Então, nós temos o sistema de hidrografia, impermeabilização, um subsistema de reservatório de água e alvenaria. O problema, patologia ocasionada pela ausência de impermeabilização dos reservatórios, e a causa, o uso indevido do revestimento cerâmico para a impermeabilização do reservatório. Nós temos o que foi notado no local. Nós temos o desempenho insatisfatório, crítico, e coloca a saúde do usuário em risco, vendo que já estava se proliferando uma manifestação fúngica, plantando as bactérias e o próprio bolor. A exposição ambiental ela é forte, com a incidência do solar e de águas fluviais. Nós temos um grau de urgência alto, prioridade 1, devido ao impacto podendo causar dano à estrutura da edificação e também à saúde do cliente. Nós notamos que foi uma manutenção e execução. E para solucionar o problema, terá que ser removido todo o revestimento cerâmico interno do reservatório, né, aplicado uma superfície com argamassa polimérica para impermeabilizar. Depois, a aplicação de um reboco com aditivo impermeabilizante para garantir uma melhor impermeabilização. E ao final desse processo, será passada uma manta impermeabilizante em todo o reservatório para garantir que não haja mais vazamentos. Então foi isso. Obrigado pela atenção.